Hello, boys and girls, ninth graders, galerinha do nono ano. A gente hoje tem uma aula muito legal. A gente vai continuar o nosso tour, né, por ali, pela região asiática, né? Mas a gente vai entrar numa região ali que tem um pedacinho, né, que é considerado Europa, do ponto de vista político, mas do ponto de vista geográfico deveria mesmo ser considerado a Ásia, mas a sua maior parte, né, fica na região asiática. E I'm very happy that I'm teaching this class because there's a lot of misconception about this area, about this area and in the planet, about the people that live in this area, right? Mostly because of the last 20, 30 years, because of religious things that have been happening around the world. It'll be great to teach you guys about this area, which is the Middle East, ok? Então, a nossa aula hoje ela vai ser sobre o Oriente Médio e eu fico muito feliz da gente poder ter aula sobre o Oriente Médio, porque, como eu disse, né, agora em inglês, disse em inglês, agora em português, existem muitas concepções erradas sobre essa região, sobre o povo dessa região e sobre a religião, que predominantemente é de origem muçulmana, são muçulmanos, apesar de que a gente vai encontrar ali também forte influência judaica, né? Tem essas duas religiões, né? Duas grandes religiões, assim, hoje em dia são grandes inimigos, mas em outros momentos foram aliados, então é por isso que a gente, cada vez mais, a gente tem que analisar as coisas da vida, as coisas do dia a dia de uma maneira, digamos assim, até cínica, né? Porque o que hoje é seu inimigo, amanhã pode ser seu aliado. Então, vamos analisar com muita calma, vamos estudar muita história, vamos entender, né? Porque hoje quem se odeia, há um tempo atrás foi aliado. Então, quando você vê sobre essa perspectiva, quando você vê sobre essa ótica, assim, peraí, essa coisa de que isso é certo, isso é errado, não faz muito sentido. Porque se isso é certo e isso é errado, por que um dia certo e errado foram aliados? E existiu outro errado, ou existiu outro certo? Então, vamos lá, para não fugir do tema, né? Então, vamos lá. Middle East, okay? The Middle East, okay? In Arabic, I don't know Arabic, is a geopolitical term that commonly refers to the region spanning the Levant, Arabian Peninsula, Anatolia, including modern Turkey and Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, okay? The term came into widespread usage as a replacement for the term Near East, as opposed to the Far East, beginning of the early 20th century. Então, como eu disse a vocês, o Oriente Médio, né, o Oriente Médio, tá, uma região que se refere exatamente essa região aí, né, do Levante, Península Arábica, Anatólia, que seria o equivalente hoje à Turquia e ao Chipre, e ainda você pega um pedaço, pega o país Egito, você pega o país Egito, na verdade, eu pensei que pegaria outros países ali do norte da África, além do Egito, pensei que pegaria a Líbia, pensei que a Tunísia se encaixaria ali como conceito de Oriente Médio, mas aqui na Wikipedia está mostrando só o Egito, sempre lembrando que a Wikipedia não é 100%, né? Então, mas vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Egito, o Irã e o Iraque, certo? Bom, vamos lá. O termo, né, Oriente Médio, ele veio para repor, né, a expressão leste próximo, né, que quando eles iam para o leste, né, o pessoal da Europa, né, quando se estuda história, o mundo, né, se imagina a Europa como um centro de tudo, né, como se tudo tivesse começado da Europa, né, então
pessoas, quando começavam a caminhar para o Oriente, lá para o lado oeste, indo para o sentido leste, seriam os primeiros países a chegarem, né? Ainda existia toda uma região a ser descoberta ali, né? Você vê até pelo mapa mundo aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui no mapa mundo, né? Quando eles saem aqui da Europa, né? Aqui é a região dos Balcãs, né? Então, uma região muito inóspita, muito frio, muitas montanhas, então se evitava muito andar por essa região aqui. Essa região aqui é uma região mais, digamos assim, período no inverno não é tão rigoroso. Aqui seguindo, né, tem um mar Mediterrâneo, tem um oceano Atlântico, tem um oceano Índico aqui, né, tem esses mares aqui no meio, então ajuda a manter a temperatura mais um pouquinho mais longe do Polo Ártico aqui, né? Então essa região é uma região mais assim, para quem ia fazer viagem de longo prazo, né, você tem que se planejar para o ano inteiro, né? Então, digamos assim, as explorações começam mais por essa região aqui, que é exatamente o que hoje a Turquia serve de conexão exatamente para a região do Oriente Médio, né? Então, que levaria para essa região aqui e, em consequência, para a exploração dessa região aqui, o que hoje é a Rússia, é uma região que nunca chamou muito a atenção dos exploradores, porque aqui era basicamente um grande deserto gelado, certo? Só depois, com o tempo, foi se descobrindo petróleo, foi descobrindo gás, e aí passou-se a ser interessante. Mas até então, essa região aqui da Mongólia, do que era a antiga Mongólia, China, né, por aí, Índia, Paquistão, Afeganistão, né, aqui o sul da Ásia, né, com os países Tailândia, Indonésia, né? E por aí vai, aqui é uma região bem tropical, bem rica em recursos, tá? Então, inclusive essa região aqui, né, pelo menos é o que os cientistas dizem, teria dado início, né, às primeiras civilizações, né? Então, o Egito, até hoje, né, existe o debate se foi na região do Tigre e Eufrates, dos rios Tigre e Eufrates, que é o que é hoje o Iraque, ou se surge ali no Egito, ali às margens do rio Nilo, até hoje. De qualquer maneira, né, por razões outras, a Europa acaba, digamos assim, evoluindo de maneira mais rápida e depois, né, por muito tempo foi tete a tete, né, até por um tempo, inclusive, os próprios árabes invadem essa região aqui todinha, tá certo? Do Mediterrâneo, praticamente tudo aqui, pedaços aqui, principalmente da Península Ibérica, eles passam um grande tempo aqui na Península Ibérica, e por isso, né, o branco dessa região, o branco aí da região do Mediterrâneo, é muito similar com os orientais. Por isso que a gente também tem meio que essa similaridade, né? Eu mesmo estou de barba aqui, tranquilamente, né? Se a gente viaja pelo mundo aí, eu acho que tranquilamente, se eu dissesse aqui que eu sou oriental, as pessoas me acreditariam numa boa, sem problema nenhum, tá certo? Exatamente porque a gente tem o nosso sangue, tem um pouquinho deles lá, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a repensar, né? Quando a gente começa a questão da discriminação aí, espera aí, a gente tem uma relação com eles lá, né? E o pessoal da região sudeste, então, é que tem mesmo, o pessoal lá da região sudeste. Então, vamos ficar tranquilos em relação a isso. Um, The term Middle East has led to some confusion over its changing definitions, has been viewed by some to be discriminatory. Então, as pessoas hoje acham que a expressão Oriente Médio é um pouquinho discriminatória, or too Eurocentric, ou focada demais no eurocentrismo, né? Como, novamente, como eu falo, infelizmente, do jeito que a gente estuda história como se a Europa fosse o centro de tudo, né? O mundo, como se que a civilização, como se tudo tivesse começado da Europa, né? Então passa aquela impressão de que a Europa é especial, de que, digamos, os europeus eles são mais evoluídos, digamos assim, porque eles mesmos se intitulam, né? A gente acaba meio que adotando um negócio que eles determinaram para eles mesmos, né? Na cabeça dele, eles são mais evoluídos porque as revoluções, digamos assim,
do último milênio, surgiu lá. Então, na cabeça deles, eles descobriram a gente, né? Então, a gente era um nada antes dele, né? Vamos lá, vamos botar um freiozinho nisso daí, né? Vamos começar a rever a história de uma outra maneira. The region includes the vast majority of the territories included in the closely associated definition of Western Asia, but with the Caucasus and including all of Egypt and not just the Sinai Peninsula. Então, bom, novo conceito aí, né? Most Middle Eastern countries, 13 out of 18, are part of the Arab world. Ok? Então, a grande maioria, né? 13 dos 18, né? Dos 18 países da região do Oriente Médio fazem parte do mundo árabe. E aí vem a confusão. Né? Vamos aqui, por exemplo, Arab World. E aí vem até a minha confusão também, né? Porque você vê o Arab World, né? O mundo árabe aqui. Você vê que meio que se confunde, né? O mundo árabe para o Oriente Médio. Como eu disse, né, logo no começo da nossa aula, nem todo o Oriente Médio é árabe, né? Boa parte uma grande parte mas nem todo o Oriente Médio é árabe. Por exemplo, aí, os Israel, né, que é judeu, e a gente, por exemplo, tem o Irã. Muita gente confunde o Irã aí como um país árabe, mas o Irã não é um país árabe. O Irã é um país persa, que existe uma diferença. Não é a mesma coisa não, professor? Não, a mesma coisa não. Inclusive, me pegavam muito, né? Porque eu morava nos Estados Unidos, quando eu dizia, a mesma coisa, mesmo povo, mesmo formato, isso aí. Então, tá, então a capital do teu país é Buenos Aires, né? Aí eu ficava retado, eu dizia, não, que é isso? Pô? A capital do Brasil é Brasília. Foi Rio de Janeiro. Se você falasse Rio de Janeiro, eu até aceitaria, porque um dia foi Rio de Janeiro. Não, é Buenos Aires. Então, a gente fica chateado, né? Quando, por exemplo, diz que a gente então, vocês e a Argentina é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Argentina é argentino, brasileiro é brasileiro. Só porque está na mesma região, só porque às vezes tem alguma similaridade, não quer dizer que a gente é igual, não é verdade? Então, aqui, ó, tem a minha confusão. A gente tem o Egito, a gente tem aqui a Tunísia, Líbia, se eu não me engano, Tunísia, Líbia, e aqui a gente tem o Sudão do Norte, eu acho que aqui é o Sudão do Sul, até outro país, se eu não me engano, aqui é a Etiópia, aqui vários países aqui no norte da África, que são países árabes, países que adotam, né, a religião muçulmana como principal religião, mas não fazem parte do Oriente Médio, certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Iran. The most populous countries in the region are Egypt, então os países mais populosos, Egito, Iran and Turkey. Então, os três mais populosos, Egito, Irã e Turquia, while Saudi Arabia is the largest Middle Eastern country by area. Então, a Arábia Saudita a gente nem percebe, né, gente? Mas a Arábia Saudita é gigante em termos de área. Talvez não se dê muita atenção à área da Arábia Saudita, porque uma grande parte dessa região é basicamente deserto. Mas se a gente assim fosse fazer uma comparação, tá certo? A gente ia ver que a Arábia Saudita, digamos assim, ó, se a gente for pegar aqui o mapa e dar uma olhada, a gente pega um país grandaço, né, que é a Índia, digamos assim, que é o equivalente a, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, a Índia, que é equivalente a um pouco mais da metade do Brasil, tá? O tamanho bem parecido, apesar de ter alguns países a gente não consegue ver a divisão aqui, mas é quase do tamanho da Índia, digamos assim, né? Então, é um país razoável, certo? Bom, vamos lá. The history of Middle East dates back to the ancient times, with the geopolitical importance of the region being recognized for millennia. Então, eu não preciso nem começar a falar aqui sobre a importância da questão histórica do Oriente Médio, né? A gente tem ali não só
o surgimento, pelo menos, das primeiras civilizações, do ponto de vista que a gente tem prova, né? Porque também não dá para a gente dizer que começou ali, né? Existe o debate se foi no Egito, se foi na região do Tigre e Eufrates, mas não dá para a gente comprovar, porque pode ter surgido em outra parte do mundo e a gente não tomou conhecimento, simples assim. Que a gente tem documental, né, de alguma forma documental, no sentido de que a gente tem algum tipo de prova arqueológica, seria nessas duas regiões. Certo? Então, a importância do ponto de vista histórico não tem dúvida. Além disso, a gente vai ter, né, um momento assim de extrema importância para a humanidade, que é exatamente o nascimento de Jesus Cristo, que acontece lá no Oriente Médio, no que hoje é Israel, na verdade. Né? Ali acontece em Belém, né? Mas a história de Jesus Cristo, a paixão de Cristo, acontece em Jerusalém, uma cidade que, para todos os efeitos, né, foi uma cidade dividida no meio, metade, digamos assim, uma parte para os palestinos, outra parte para os israelenses, né? Mas que hoje, depois os israelenses foram lá, invadiram a parte palestina, e que hoje a cidade de Jerusalém, ela fica completamente, né, quase que na sua totalidade, dentro da parte israelense. Ok? Isso daí tudo dá, só essa briga Israel-Palestina já dá outra discussão, já dá outro debate. Então, não vamos entrar nisso daí não, porque é uma coisa que exige, assim, muito cuidado na hora de se falar, muito debate, né? Inclusive o governo aí, né, com o nosso presidente, período de campanha aí, trouxe até à tona isso daí, né? A favor de Israel, contra a Palestina. A gente tem que sentar e a gente ver, né, que realmente é aquela história, que a gente tem que ver tudo com muito cinicismo, digamos assim, né? A gente tem que ser muito cínico na hora de a gente analisar. Quando eu digo cínico, assim, a gente não pode tomar lados, né? A gente não pode acreditar só numa parte ou na outra, a gente tem que ver muito de fora, assim, para entender o que acontece naquela região. Então, vamos lá. The region includes the vast majority of the territories, including the closely associated definition of Western Asia, but without the Caucasus, and including all of Egypt and not just the Sinai Peninsula. Então, como eu disse, sem incluir, né? Seria o começo da Ásia, mas sem incluir a região do Cáucaso, a região aqui montanhosa, de muito frio e por aí vai. Não, oxe, eu estava no lugar errado aqui. Several major religions have their origins in the Middle East, include Judaism, então o judaísmo é de lá, Christianity, o cristianismo surge lá, apesar de não ser forte mais lá hoje, mas forte ao redor do mundo, and Islam. Então, digamos assim, os três mais importantes, né? As três religiões mais importantes surgem lá. Outro aspecto importante da questão histórica aí, né? Arabs constitute the main socio-ethnic group in the region, followed by Turks, Persians, né? Turcos aí já é outro grupo étnico, os persas, como eu falei, os curdos e aí outros menores, né? Copts, Jews, judeus, Assyrians, Iraqi, Turkmen, and Greek Cypriot. Então, tem até esse grupo étnico aí, tá certo? Falar um pouquinho sobre a questão aqui climática, né, mais geográfica. The Middle East generally has a hot and climate, especially in the peninsula and Egyptian regions. Então, a região aí quente, né, a gente bem conhecido, né, essa informação aí, região aí de muito deserto, né, então, região quente, clima árido, né, clima árido aí similar ao nosso semiárido, aqui nossa região ainda é de semiárido, semidesértica, apesar de que está num processo de desertificação cada vez mais. Especially in the peninsula and Egyptian regions. Então, ali na região da Península da Arábia e na região do Egito. Several major rivers providing irrigation to support agriculture in limited areas here, such as the Nile Delta in Egypt and the Tigris and Euphrates watersheds of Mesopotamia. Então,
Novamente, nessas foram as regiões aí em que a gente imagina que surgiu as primeiras civilizações. Região da Mesopotâmia, ali entre o Tigres e o Eufrates, e o delta do Nilo, né? Iraq, Kuwait, and Eastern Syria. And most of what is known as the Fertile Crescent. Então, crescente fértil, ali, uma região muito fértil, muito, digamos assim, atraente para o ser humano, né? Então, o ser humano, ele era nômade, era o que a gente chama de hunter-gatherer, né? Um ser humano tinha um grupo, andava em grupos, porque logo cedo o ser humano descobriu que andando em grupos, né? Ficava mais fácil, digamos, a segurança aumentava, né? A própria, por uma questão até de sobrevivência da própria raça, né? Você tem, por exemplo, a unidade mínima, que seria a família, que é uma mulher, né? E um homem, e aí tem uma cria, né? Estou falando do homem das cavernas, né? Tem a cria, tem um filhote, tem um filho. E aí, obviamente, a mulher é um homem, a mulher anda próximo do homem, porque o homem caça, porque o homem promove a defesa dela, porque por fato de ser mais forte fisicamente, e provê para ela e para a criança, e rapidamente se descobrem que, se juntando várias famílias, a chance de sobrevivência era melhor. Mas o homem era um nômade, andava, roaming, né? Caçando e coletando o que tinha. De repente, nessa região, ele descobre que, pelo menos historicamente falando, que a gente tem registro, que é uma região muito fértil, que ele percebe, opa, nessa região aqui eu rodo, mas nessa região sempre tem fruta, sempre tem animais para caçar. A região aqui, acho que eu vou ficando por aqui. E depois ele vai descobrindo que ele pode dominar a agricultura, né? Que ele pega aquela fruta que ele come, se ele plantar ou aquele legume, ou aquela folha, se ele plantar aqui, ela vai dar. Peraí, se eu planto aqui fica, para que eu vou ficar rodando se eu posso dominar? Animais, né? Tem um animal que é mais dócil. Peraí, se eu fiz uma cerquinha aqui e prender esse animal, significa que ele vai ficar me provendo aqui para sempre. Ele vai dando cria e essa cria, né? Então, vai desenvolvendo essa região. Ok? Vamos lá. E por aí vai. Other concepts of the region exist, including the broader Middle East and North Africa, which includes states of Maghreb, parará, parará, parará. Região. Mas vamos lá, eu perdi aqui a parte que a gente fala que a gente vem tratar da importância que tem hoje. Conversely, the Levantine coast, most of Turkey have more temperate oceanic weather climates. One of the countries that border the Persian Gulf have vast reserve of petroleum. Essa informação aqui é muito importante para a gente, ok? With monarchs of the Arabian Peninsula, in particular, benefiting economically from petroleum exports, ok? Então, por que é que essa região é uma região tão importante, né? Tem uma questão histórica, obviamente, tudinho, mas por que é que chama a atenção do mundo? Por que é que toda vez que tem algum probleminha lá, o mundo inteiro vai em cima e tenta resolver o problema, né? Estados Unidos, a Europa, o mundo inteiro está de olho, por conta das reservas de petróleo. O lugar onde tem mais reservas de petróleo no mundo não é o país, lembre-se disso, não é o país, não é a Arábia Saudita, mas a região. E, digamos assim, dos países da OPEP, é o que tem mais domínio sobre as reservas de petróleo do mundo. Então, eles meio que determinam o preço, né? Inclusive, hoje a gente está vivendo aí uma crise energética violenta, né? Porque os preços do petróleo não estão exorbitantes comparado ao que já foi um dia, mas hoje a demanda, por conta desse período que a gente está saindo da pandemia, o consumo mundial aumentando muito, e aí a necessidade por petróleo deu um pipoco, né? Deu um crescimento muito rápido aí, em questão de meses, e eles estão segurando a produção, porque é aquela velha história de oferta e demanda, né? Eles reduziram a produção no período da pandemia, né? Para poder não ficar tão barato, mas mesmo assim chegou a um ponto assim do barril do petróleo cair para muito barato, inclusive certas regiões, como por exemplo no Texas, os Estados Unidos também é um grande produtor de petróleo,
mas não suficiente para se sustentar. Mas o Texas chegou a ficar negativo, ou seja, tinha empresas no Texas que pagavam a você para você tirar o petróleo, porque ele tem que girar, se não girar, ele tem um período de validade, então estava praticamente pagando a você para ir lá buscar o petróleo e tirar o petróleo de lá. Mas agora a demanda volta, a necessidade energética aumenta por conta da produção das coisas e agora o preço está alto e, juntando a questão por conta da necessidade repentina, o preço de tudo sobe, o custo das coisas está subindo bastante e eles não querem aumentar a produção, tá certo? Então, porque não tem aquela parceria muito forte que tinha, né, na época aí de outros governos, por exemplo, de Trump, né, que agora a gente tem Biden no poder, tá certo? Então, é um grande contribuidor para o aquecimento global, tá certo? Então, a gente tem que rapidamente, como sociedade, a gente se livrar desses recursos fósseis, né, de produção de energia. Rapidamente, rapidamente, a gente tem que sair disso, não por uma questão apenas de proteção ao meio ambiente, mas por uma questão de proteção de segurança energética. A gente fica dependendo de países, desses países aí para ir para algum lugar. Ok? Então, vamos aqui para coisas mais interessantes. Aqui. Vamos aqui para regiões, tá certo? Então, a gente tem os países aqui, né? Inclusive, a gente tem um país, ó, a gente desconhecia esse país. The Sovereign Base Area Acrotiri Diakelia, British Overseas Territory, no Chipre. Então, também parte do Oriente Médio. Não tinha nem conhecimento disso. A gente tem Bahrein, país Bahrein. Tem Cyprus, que é o Chipre, né? Tem Egito. A gente tem Irã, o Irã. Iraque, o Iraque. Israel, tá? Jordânia. Kuwait, que é o Kuwait. A guerra do Kuwait, aí anos 90. Eu lembro, eu tinha um pouco mais novo do que vocês. Eu era um pouquinho mais novo, mas guerra do Kuwait lá no começo dos anos 90. Lebanon é português? Lebanon, Libânia, não é Libânia, não. Bom, tem uma grande comunidade aqui no Brasil, Omã, Palestina, Qatar, onde vai ser a Copa do Mundo, né? Vai ser em dezembro, exatamente para não pegar o calorzão. Saudi Arabia, Arábia Saudita, acho que os países é o mais importante hoje. Síria, Turquia, Emirados Árabes, né? E por fim, Iêmen. Ok, boys and girls? Então a gente tem essa questão aqui, né? História, Jesus do céu, é vasta demais a história nessa região, né? Vai começar lá no 1000 anos, aliás, não, 1000 anos não, vai começar lá na primeira de todas as revoluções, a revolução da agricultura, né? 5.000, 6.000 anos antes de Cristo, depois vem o período lá, 1000 anos antes do nascimento de Cristo, aquele período da história lá, quando os judeus eram discriminados e, né, Moisés, né, leva o seu povo, traz o seu povo de volta ao que hoje é Israel, né, a Judéia, depois, 1000 anos depois do nascimento de Cristo, e por aí vem se tratando até meados aí de 2010, 2011, quando acontece aí a Primavera Árabe. Então, há 10 anos atrás só aconteceu aí um evento importantíssimo, né, naquela região aí, tá certo? E que aqui realmente é assunto para várias e várias aulas. Se vocês, por acaso, despertarem interesse e quiserem conversar um pouquinho, a gente pode sim conversar mais sobre essa região. Bom, como homework, a gente vai passar para vocês para fazerem uma pesquisa sobre um desses países aí do Oriente Médio, tá certo? Pode ser qualquer país do seu interesse, Israel, Palestina, Arábia Saudita, o que despertar mais interesse. Pesquisazinha, 2 parágrafos, bota lá no Google Tradutor, depois tira a foto e manda lá no nosso Class App para a gente dar o feedback.
Okay, boys and girls, with that, teacher Leo is going away, and I wish you all a great weekend, but make sure you do your homework before that, okay? See you later, alligators.